Eu venho de uma família que eu conheço bastante, uma família que levou, então, o filho na adolescência, e eu trouxe o Timóteo para a gente ouvir um pouquinho da diferença, né? Como o Rafael falou, são experiências diferentes, as duas experiências muito ricas, e claro que existem outras experiências, né? Aqui a gente está trazendo 2 exemplos, mas eu queria ouvir do Timóteo aí um pouquinho da história dele também. Você pode falar aí para nós, Timóteo, seja bem-vindo. Bem, olá, pessoal. Tem muita coisa que o Rafael falou que eu me identifico e para mim é igual. E, assim, uma delas é que minha mãe está aí me assistindo, então um beijo muito grande para ela. É, muito grande fã. E isso faz parte também, é algo que eu vou estressar ou vou colocar mais atenção daqui a pouco, que é da importância do apoio familiar para a história toda. Então, mesmo que o Rafael falou assim que ele passou um tempo menor fora, ou que, não sei, às vezes tem algumas diferenças, eu me identifico bastante sim, e esse é geralmente o caso de filhos de terceira cultura, que é algo assim fenomenal, que com mesmo com vários fatores que não batem, tem esse vínculo, tem essa... eu sei como isso é, eu sei como você se sente aqui. Então, no meu caso, eu nasci em Jataí, Goiás, Brasil, em 97. Eu tenho 23 anos. E a minha infância inteira foi no Brasil. Eu nunca imaginei assim que um dia meus pais iam mudar. Meu pai era pastor, a gente morava lá em Jataí. E, assim, aquela era a minha vida. Eu gostava de morar ali. Mas desde pequeno eu sempre pensei assim, um dia eu ainda quero viajar. Eu tinha sonhos assim, bem pequenininho mesmo, falando assim, eu vou levar esses meus amiguinhos e um dia a gente vai para a China ou para algum lugar assim. Mas eu nunca pensei realmente que ia acontecer. E até os 13 anos foi essa minha experiência de infância. E acho que em 2007, eu não lembro do ano direito, meu pai começou com a história que ele ia ser missionário. Teve bastante tempo assim de preparação e de conversa, mas eu não entendia muito bem como é que ia ser. Para mim, eu pensava assim, a gente vai mudar do Brasil. Essa era a ideia, a gente vai para outro país. E desde então eu encarei isso tudo como uma aventura. Para mim, igual também o Rafael disse que para ele foi uma aventura mudar de um lugar para outro. Para mim também eu só pensava nisso. Falei, finalmente eu vou para outro país, vou falar outras línguas e vou conhecer coisas novas. E era assim que eu estava encarando a situação. Foi de uma forma bem positiva, eu estava bem animado, sim, no começo. E bastante disso é porque a gente não entendia muito bem como é que ia ser. Ainda tinha aquela ideia, assim, de como, para mim, era só o foco que eu ia ter outros tipos de experiência e eu conhecer pessoas diferentes. Então, eu estava animado por conta disso. Então, quando a mudança em si foi em 2012, eu tinha 13 anos. Não, desculpa, 2011. Começo de 2011. Eu tinha 13 anos e o processo de mudança já tinha começado muito antes disso. Minha mãe preparou várias despedidas. Eu tive despedida na natação, para fazer natação na escola de inglês, na escola em si. Então, isso tudo me deu a mente assim bem fixa, ok, eu estou indo embora do Brasil. E eu estava animado. Então, o primeiro ponto de partida, a primeira mudança que nós fizemos foi para a África do Sul, isso em 2011. E lá foi a primeira experiência de mudança, também de choque cultural, de
a tentar adaptar ao novo contexto. E algo interessante sobre isso é que, quando eu era bem pequenininho, eu tinha uns 5 anos, eu lembro que meu pai um dia falou assim para mim: o que você acha da gente ir para a África? E eu era bem pequeno e mesmo assim eu pensei que ele tá de brincadeira, né? A gente não vai para a África, não. E eu lembro assim que eu falei assim: ok, eu dei uma resposta positiva, mas dentro de mim eu pensei que nunca ia acontecer. E acabou que o primeiro lugar que a gente foi a África do Sul. Então, foi algo assim bem engraçado. Mas no começo lá na África do Sul, eu ainda tinha essa atitude de que era tudo uma aventura, tudo era novidade. E eu e meu irmão, eu tenho um irmão também, né? Fez igual o Rafael, eu esqueci dos irmãos. Eu tenho um irmão que é 2 anos mais novo. E a gente ia para o mercado, assim, a gente ficava fascinado com as coisas. Nossa, olha só essa marca, olha só, tem isso aqui, a gente não sabe, eu achei que era só do Brasil. Tem Colgate aqui também. E o começo foi mais ou menos assim, as novidades e a beleza. Nós tivemos na Cidade do Cabo, que é um lugar muito bonito. Então, tudo era muito fascinante, tudo era novo, diferente. E isso no começo foi bom, mas ao passar do tempo, quando algumas realidades foram, ou quando, entre aspas, foi caindo a ficha sobre algumas questões, aí que surgiram alguns desafios. E, em geral, na África do Sul, o maior desafio que eu e meu irmão tivemos foi a escola, que, para mim, eu tive que voltar um ano. Isso, e não foi repetir ainda. Tipo, eu saí do Brasil, eu tinha terminado o 9º ano. E na África do Sul eu comecei o 8º ano. Então, foi como se eu tivesse voltado 2 anos em termos escolares. E isso, para mim, me abalou bastante, porque eu sempre fui alguém assim que me importa bastante com estudos e com conhecimento. Essa é assim minha personalidade. Eu sou bastante de ideias, de ler, de demonstrar que eu estou indo bem na escola. Então, entre aspas, voltar 2 anos foi um atraso muito grande. E para mim isso foi difícil. Mas tinha os fatores da língua também, que era o inglês, a gente estava adaptando ao inglês. E quando a gente fala de língua, sempre é algo mais complexo do que muitos imaginam. Por exemplo, pensar a África do Sul, a língua é inglês, né? Mas são 12 línguas oficiais no país, e na minha escola cada um dos alunos falava uma língua diferente, praticamente. Assim, era o inglês com sotaque sul-africano, era um sotaque sul-africano em geral, às vezes era mais de outras línguas nativas que alguns falavam, mas tinha um sotaque, e o que dificultava entender. E muitos também falavam outras línguas, falavam Zulu, Xhosa ou Afrikaans, que é uma língua bem comum. Então, não foi só o inglês que eu estava sendo exposto. E, em geral, a escola foi um grande desafio para mim e meu irmão. Nós não gostávamos de jeito nenhum. E a gente tinha que usar uniforme bem chique, bem diferente do Brasil. E a escola tinha sistemas um pouco mais rígidas. E teve alguma pergunta ali no chat? Desculpa, eu vi meio rápido sobre a escola. Só que eu posso pegar e já comentar. Bem, a pergunta aqui é sobre o retorno, né, de 2 anos, que não é só a questão de voltar os 2 anos, né? Tem mais perdas do que isso, tem mais em questão. Sim, né? sim. São várias questões, na verdade.
a questão da entrada na escola tem vários fatores a serem considerados. Então, um deles é o nível acadêmico. Então, perdi o meu status como aluno de 9º ano e aluno que estava indo para o ensino médio. E meus colegas todos foram para o ensino médio e eu voltei em 2 anos. E também teve os fatores linguísticos, que eu sempre gostei bastante do inglês, mas a adaptação à língua também foi difícil. E de amizade. Eu não cheguei a sofrer bullying em si, mas como era uma escola pequena, que eu e meu irmão fomos, nós éramos... teve bastante a questão da identidade brasileira. Todo mundo ficava fascinado que tinha brasileiros na escola. E aí eram sempre várias perguntas. E na sala de aula, os meninos... eu tinha colegas que ficavam no meu pé o tempo inteiro, tipo assim, você faz assim porque você é brasileiro? As pessoas fazem assim no Brasil. E se eu escrevia com a mão direita ou com a mão... ou se eu escrevia de um jeito e não de outro jeito, eles falavam, é assim que se faz no Brasil. Se meu estojo tinha uma caneta e não outra caneta. Então, eram várias peculiaridades, tudo tinha a ver porque eu era do Brasil. Então, pegou bastante essa questão da identidade lá. E, em geral, o sistema educacional era meio diferente. E, para mim, eu não... foi um tempo que eu comecei a entender quais eram os desafios reais de mudança. E isso, spoiler alert, eu só consegui entender os desafios todos vários anos depois, quando a gente mudou para o Líbano. Mas algo que eu comecei a perceber era que os desafios não eram coisas igual o Rafael falou na hora da despedida, que os pais ficam falando, as familiares ficam falando, você vai mudar para longe, vai ter que adaptar uma nova cultura, uma nova comida, o que eles vão comer, e dar essa ideia de coitadinhos, mas o coitadinho nem sempre é um coitadinho que traz em luz, traz em relevância os desafios reais. E para mim, acho que a distância de amigos e as despedidas foram desafios que foram realmente desafios que foram doloridos, foram bastante doloridos. Então, para mim, ficar longe dos meus primos, com quem eu brincava, com quem a gente entrava em contato, isso foi difícil. E depois, quando a gente mudou da África do Sul, assim, eu vou tentar mudar de um lugar para outro, porque tem muita coisa para falar. Se tiver outras perguntas, eu posso voltar para a África do Sul. Mas lá na África do Sul eu também fiz amizades. Tinha um amigo coreano que a gente ficou bem próximo. E, assim, teve uma despedida que foi dolorida, ele chorou. E depois de ter ido lá em casa várias vezes, ele acabou que ele ficou para trás, eu tive que mudar e eu nunca mais vi ele de novo, mas a gente ainda tenta entrar em contato de vez em quando. E assim, esses desafios que foram que pegaram mais. Então, na África do Sul, eu fiquei 1 ano lá e em 2012, no ano seguinte, nós mudamos de volta para o Brasil, passamos uns 4 meses de limbo, de um espaço em vão, meio que sem definição, antes de ir para o Líbano. E esse foi um espaço que também foi significante, foi marcante. Que algumas vezes, quando eu pensava na minha história, eu sempre pensava assim, ok, primeiro eu fui para o Brasil, depois a gente foi para a África do Sul e depois já Líbano. Mas eu sempre pulava direto da África do Sul para o Líbano. Mas teve um tempo que a gente passou de volta no Brasil, que para mim também foi marcante, porque eu estava fora da escola, eu estava me sentindo atrasado, a gente estava esperando, nossa família estava esperando visto para poder ir para o Líbano, e tinham várias incertezas, várias questões. Eu não sabia se eu tinha que começar a amizade de novo,
que era para ficar só um mês, aí depois um mês passou, virou 2, virou 3, virou 4, e foi durando assim. E também o Líbano tinha vários estereótipos que fazem parte do Brasil, na visão do Brasil do Oriente Médio, que meio que me assustava um pouco. Então, tá aí algo que eu deixo como recomendação para os pais, de ter em mente estereótipos que o pessoal do Brasil às vezes tem sobre o país, ou que vocês estão mudando, ou o país onde vocês estão, porque isso pode realmente internalizar, ou pode afetar os filhos. E eu peguei vários desses estereótipos e fiquei pensando, imaginando o Líbano com um país horrível, porque todas as ideias de Oriente Médio que a gente tem, que não são realísticas, que vários no Brasil têm, aliás, não vou generalizar, que tipo é um lugar que só tem areia, que nunca chove, onde as mulheres sempre se cobrem os cabelos, e vários desses estereótipos que você fica assim, tipo, eu não quero mudar para lá, o que tem de bom nesse lugar, né? Mas quando a gente mudou, de fato, para o Líbano, foi muito diferente da realidade. E até hoje, um desafio que não só eu tenho, mas meu irmão, minha família toda, é tentar mostrar de uma forma realística como é o Líbano, porque sem essa fala, sem o interesse do Líbano, no Brasil o pessoal não entende, mesmo que tenham mais libaneses no Brasil do que no Líbano. É algo meio difícil de entender e explicar. Então, chegando no Líbano, eu comecei a conhecer a cultura e ver que vários dos estereótipos não eram verdadeiros, que não tem deserto, e tem montanhas, na verdade, e neve, e que as mulheres e as meninas na rua também não se cobrem, algumas vestem, às vezes até de forma indecente, como a gente tem no Brasil, né? Eu falo assim, se cobrindo bem menos do que alguma pessoa se mudando para o Líbano poderia esperar. E no Líbano, minha adaptação já com a cultura e com a escola foi diferente da África do Sul, no sentido que eu já tinha uma primeira experiência, e isso facilitou. E foi a questão da escola, inclusive, foi um ponto que meus pais trouxeram bem, minha mãe sempre esteve orando para que eu e meu irmão tivéssemos amigos na escola, que a gente pudesse adaptar bem. E realmente na chegada eu comecei a fazer amizades mais fácil no Líbano do que na África do Sul. Na África do Sul eu tinha menos amigos na escola, e já no Líbano essa questão foi mais fácil. Só que em questão à escola e ao Líbano, houveram outros desafios. E um deles que eu trago é o desafio da língua, que, como eu falei, e esse é um ponto que esse é um ponto que eu vejo, é que o desafio é que a questão da língua, a língua é algo bem mais complexo do que muitos pensam. E, inclusive, essa foi minha área de estudo mais tarde na universidade, eu fiz linguística. Então, quando eu cheguei, a escola era para ser em inglês, só que os professores falavam muitas vezes em árabe, e é o árabe libanês. E o árabe que a gente aprendia árabe também, eu e meu irmão, a gente fez um árabe mais básico, só que o árabe escrito é diferente do árabe falado, e isso, traduzindo para a forma de comunicação dos libaneses, vira uma salada mista de comunicação, que o libanês fala inglês, depois muda para o árabe, depois muda para o francês. E se você vem do Brasil, você só usa o português. E você tem línguas como algo bem distinto na sua cabeça, como agora eu uso português para isso, eu uso inglês para isso, se você sabe um pouco de inglês. E são ocasiões bem específicas. Já o libanês não, ele fala inglês uma hora, depois está mudando para o árabe, e depois tem palavras em francês e ele nem nota.
E isso foi muito difícil para mim na chegada na escola, porque eu tinha outros desafios. Tinha um desafio com as matérias, que eram bem mais difíceis do que eu estava acostumado, principalmente áreas de matemática, biologia, física. Eu não estava preparado para química também, eu não estava preparado para o nível acadêmico e eu não estava preparado para a forma de comunicação, que muitos dos meus professores às vezes estavam falando inglês, depois mudavam para árabe e estão explicando em árabe e eu não sei o que está acontecendo. E isso acaba sendo um aprendizado em 2 níveis, né? Que você está aprendendo a língua em um lado e aprendendo a matéria e aprendendo inglês, que eu também não era craque no inglês ainda. Então foi muito difícil essa questão e eu peguei meio que um trauma linguístico do árabe libanês. Eu associei isso como dificuldades na escola ou como não pertencer, porque meus colegas tinham muita facilidade em comunicar em árabe. Então eu sentia que toda vez que eles falavam árabe, eles estavam me excluindo, porque na minha mente eles falavam inglês, por que eles não podiam falar inglês comigo? Só que é uma questão mais complexa do que eu pensava. Então, mas depois, quando eu cheguei, eu comecei no Grade 10, que seria primeiro ano no ensino médio, e eu terminei a educação nessa escola. Eu me formei na escola e quando eu cheguei no terceiro ano, esse trauma linguístico só foi adaptando e eu tive uma rejeição bem clara da língua árabe e, ao mesmo tempo, da cultura, porque língua e cultura são coisas muito próximas e tirar um da outro é meio difícil. É meio difícil você falar assim, eu quero aceitar essa língua, eu quero aceitar essa cultura, mas eu não estou aceitando a língua. Você rejeita um, se você rejeitar um, você rejeita os dois. Então, acabou que foi isso que eu fiz, eu estava rejeitando a cultura libanesa, mas eu ainda mantinha amizades. A maioria dos meus amigos, eles não eram só libaneses, eles tinham outras nacionalidades. Eles eram de países da África, a Zâmbia, Zimbábue, dos Estados Unidos, ou da Austrália. Então, eu tentava, de alguma forma, eu estava tentando rejeitar só a cultura libanesa. E, com os desafios linguísticos, de uma forma interessante, isso me empurrou para outras línguas, porque e desculpa se eu estou falando demais, eu não sei quando começou indo com o tempo. Qualquer coisa, Valesca, pode me interromper aí. Pode falar mais uns minutinhos, aí a gente vai abrir para perguntas. A gente vai fazer bastante pergunta para você. Ok, beleza. Então, em questão de línguas, foram desafios muito grandes, mas foram benefícios muito grandes, porque no começo da escola, assim que a gente chegou no Líbano, eu percebi que uma das línguas faladas no Líbano é o francês. E eu queria aprender francês, eu queria comunicar em francês. E acabou que na escola, como tinha dois níveis de francês, como o nível principal, como a língua principal da escola era o inglês, a gente tinha o francês, que era mais avançado para os alunos que estavam fazendo um sistema libanês, e tinha o francês mais básico para os alunos, entre aspas, internacionais. E no começo eu fiquei no francês de internacional, e a professora estava falando muito árabe. Ela estava ensinando francês a partir do árabe. E eu fiquei muito bravo com isso, porque eu não entendia nada, eu falava muito pouco árabe, e para mim ela estava tentando explicar uma língua, entre aspas, complicada, através de uma língua mais complicada ainda. E aí eu passei a fazer o francês mais difícil, porque para mim foi mais fácil. E dessa forma, eu acabei que eu peguei bastante francês
e eu recebi uma paixão maior pelo francês e acabou que eu fiquei bem mais fluente no francês e até hoje mais que o árabe. E, enfim, voltando ao terceiro ano, isso foi 2015, quando eu estava rejeitando a língua, rejeitando a cultura, eu também tinha em mente de mudar para o Japão, porque eu gostava bastante da cultura japonesa e eu pensei assim, se eu posso me adaptar a uma cultura estrangeira, então eu posso adaptar a qualquer cultura estrangeira. E é melhor eu me adaptar a uma e pensar em uma que eu gosto do que uma que eu não gosto. Então eu comecei a aprender japonês e eu tinha isso em mente que eu queria mudar para o Japão em 2015. Então esse foi o ano que eu me formei, eu terminei a escola e daí eu queria fazer literatura na faculdade. E eu tinha, como eu não estava preparado para vestibular, ou Enem, o processo acadêmico brasileiro, eu resolvi fazer inglês, ou literatura em inglês, em uma universidade no Líbano mesmo. E meus pais apoiaram com isso e também teve alguns desafios financeiros, mas a gente conseguiu uma universidade em conta. Então, eu fiz um ano nessa universidade, que foi um ano que é necessário no Líbano, se você não faz o sistema libanês, que na escola não fez um sistema libanês, eu fiz um sistema britânico no ensino médio. E daí eu tive esse ano que eles chamam de freshman. E então, eu tomei a decisão de mudar de universidade para uma universidade onde tinha uma educação em inglês melhor, no caso de bacharelado em inglês, e eu resolvi fazer linguística e não literatura. E foi assim que eu estudei por 4 anos em uma universidade armena de qualidade de ensino muito boa. E eu fiz linguística em inglês nessa universidade e também fiz um curso preparatório para ensinar, então, na área de educação. Esqueci como isso chama. Mas, tipo licenciatura. Você hoje mora no Líbano, né? Sim, então, eu ainda não cheguei no final, eu ainda não cheguei no ponto final, estou quase lá. E nesse tempo na universidade foi um tempo que, para mim, me ajudou bastante com aceitar de novo a cultura, aceitar a língua, e Deus foi trabalhando isso na minha vida e eu comecei eu não rejeitei mais a cultura tanto e eu mostrei um interesse maior em aprendizado do árabe. E hoje eu tenho um amor muito grande pela língua árabe, pela cultura libanesa, e as coisas são diferentes. Então, esse ano eu formei, eu terminei meus estudos na universidade e bem recentemente, em setembro, eu comecei a ensinar inglês em uma escola americana aqui, em Beirute. E hoje eu continuo morando no Líbano. Desde a primeira mudança, nunca voltei para o Brasil por um longo prazo. Sempre foram períodos curtos, assim, visitas que minha família fez. E é isso, acho que completa. Várias coisas, assim, de uma forma geral, essa história, mas tem muita coisa, muitos detalhes que entram em períodos da vida. Legal, obrigada, Timóteo. Abrir a tua vida aí para gente, ainda mais na frente da mãe, assim, que responsabilidade, né? Obrigada. Depois eu acerto não pode em falar casa. mal da mãe dos pais, se a mãe está ouvindo. Esses meninos são muito... Olha, esses meninos são brave. Ai, ai. Mas assim, gente, o nosso tempo é curto, né? Eu até tenho pensado da gente aumentar o tempo do encontro, mas não quero que fique um tempo cansativo também.
A gente tem se comprometido a manter as 2 horas de encontro, mas tem tanta coisa que a gente quer falar, quer compartilhar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um fechamento aqui com o Timóteo, e aí quem precisar ir no horário marcado pode sair, quem quiser ficar mais uns 15 minutos também poderá ficar, né? Para a gente poder manter a nossa palavra com o horário aí. Mas uma coisa que eu queria colocar é que também existem os desafios grandes em relação a pais e mães, né? Eu acho que o nosso primeiro desafio como mãe ou pai monocultural é a gente ter, porque a gente não tem essa mente transcultural, a gente não tem essa mente do filho de terceira cultura. Então, a gente tentar descobrir o que os nossos filhos, né, quais são os maiores desafios que eles têm, não é uma missão fácil, né? Porque isso depende de muita comunicação e muita sensibilidade, muita oração, porque eu estou com os meninos na fase de 13 e 11 anos, né? E eu me lembro de tantas coisas, quando o Rafael e o Timóteo foram falando, eu fui vendo que alguns desafios que eles falam quando tinha 14, 15, 16 anos, eu posso já pontuar esses mesmos desafios com 3, 4 anos do meu filho, né? De quando ele passava quando estava na África do Sul e entrou com 11 línguas na creche, né? Não era no ensino médio. Então, assim, são desafios que vêm já desde o começo, e a gente que nunca passou por isso, essa empatia é um desafio, né? De tentar se colocar no lugar do outro sem nunca ter passado por aquilo que o outro está passando, e é o meu próprio filho. Né? Então, não é fácil, tem que ter muita intencionalidade, tem que ter muita sensibilidade e busca ao Senhor para que a gente possa tentar entender. Né? O Timóteo e o Rafael falaram aí de grandes desafios que a gente poderia ir, falaram de grandes benefícios também, né, dessa visão global, da multiculturalidade, das línguas. Então, eu estava fazendo uma entrevista para a comunidade brasileira no Japão ontem, até depois vou colocar lá no grupo de WhatsApp, e uma coisa que o Carlinhos, que estava me entrevistando, falou: vocês falam de um monte de desafios, vocês ficam falando aí de tantos desafios, me fala das coisas boas, né? Eu falei, as coisas boas são muitas e são naturais, porque só de você expor, né, como o Rafael falou, só de você expor o seu filho a várias culturas, a várias línguas, isso já é um benefício em si, você não precisa se esforçar muito, né? Isso vai ser um benefício, isso já vai trazer muita coisa boa para eles. Mas se não houver uma intencionalidade de nós pais, de trabalhar a vida espiritual e a vida emocional dos nossos filhos, por mais que eles tenham grandes benefícios, se ele não tiver uma vida espiritual, uma vida estruturada emocionalmente, mesmo com todos os benefícios, vai ser difícil ele conseguir despontar, ele conseguir ter uma vida saudável. E isso é para qualquer um, né, Timóteo? E aqui estava falando, né? Que você saiu, ficou quantos anos na África do Sul, Timóteo? 1 ano, foi 2011 a 2012. Aí você passou, aí depois disso você foi para o Líbano, né? Uhum. Uma coisa que você pontuou também que eu achei bem interessante, Timóteo, foi a questão de você estar preparado para a cultura que você está indo, né? A Jane, no encontro passado, falou sobre isso, o Timóteo colocou sobre isso, o Rafael falou sobre isso, e a gente volta de novo, gente. A importância da gente descobrir os detalhes da cultura que a gente está indo, para preparar os nossos filhos, ter uma visão mais realista daquilo que a gente para onde a gente está indo, né? Como que vai ser essa realidade que a gente está trazendo para os nossos filhos em cada mudança. Muito marcante o seu testemunho, Timóteo, muito legal. Deus abençoe ricamente a vida de vocês como família. Obrigada, Jarci, por estar aí junto com a gente também. A Márcia Carrilho, que é mãe do Rafael, está aí junto com a gente. Fica à vontade. Eu só quero lembrar que o nosso próximo encontro é dia 4 de dezembro, com muita coisa boa também, muito conteúdo legal para você.